obrigada por nos fazerem companhia em mais um direto. Hoje estou muito bem acompanhada com a Arícia. A Arícia é fisioterapeuta, trabalhou comigo durante alguns anos e então é muito bom voltar a tê-la aqui para abordar este tema. Olá, Arícia, obrigada pela tua presença. Boa noite. Olá, Ah, olá Núria e olá a todos que nos estão a assistir. Boa noite, obrigada pelo convite. Ora, é essa. Então, hoje pedi para vires falar a todos, e também no sentido de consciencializar para esta situação, sobre o pavimento pélvico. É um tema que eu acho que já vai sendo tratado, no entanto, está longe de ter uma boa divulgação e de chegar a todas as mulheres que são realmente quem mais interessa quando abordamos esta questão. Acho que não é demais e nem é exagero se nós dissermos que problemas ao nível do pavimento pélvico influencia subejamente a vida de uma mulher, quer seja a nível físico, quer seja a nível psíquico. E, portanto, é importante perceber então o que é isto e se calhar começávamos por aí. O que é o pavimento pélvico, não é? E do que é que, e qual é a sua função? Se calhar falar do normal primeiro. Sim, sim, é verdade, o pavimento pélvico pode ter algumas disfunções, que já vamos falar um bocadinho mais à frente, e que muitas vezes ainda estão um bocadinho escondidas e as mulheres não sabem que têm uma ajuda e que pode facilitar e evitar cirurgias e corrigir a situação com alguma rapidez. O pavimento pélvico são, no fundo, os músculos que fecham a nossa bacia por baixo. Ou seja, no final do nosso tronco, nós temos a bacia, os ossos da nossa bacia, em que temos o osso púbico logo à frente, os ossos da bacia do lado, que as mulheres sentem mais, e depois o sacro e o cóccix atrás. E temos dois ossos para nos sentarmos, que estão um por baixo de cada nádega. Nós, para estarmos bem sentados, temos de sentir esses ossos debaixo das nádegas. E, no fundo, se nós temos osso em baixo, tem de haver um chão que fecha essa bacia. Isso eu não referi ainda porque não é feito de osso, é feito de músculo. Por isso, o músculo do pavimento pélvico é o chão, no fundo, que reveste a nossa bacia por baixo, que fecha o nosso tronco por baixo. E ele é composto não por um único músculo, mas por vários músculos que trabalham todos em conjunto. A função, ele tem três funções específicas. Os músculos são responsáveis por conter a urina, os gases e as fezes no momento que nós queremos. Quando nós queremos, controlamos. Quando nós queremos, eliminamos. Tem uma segunda função de suporte. São responsáveis por manter os órgãos pélvicos arrumadinhos lá em cima, ou seja, o que são os órgãos pélvicos? A bexiga, o útero e o intestino arrumadinhos uns atrás dos outros e lá em cima. E tem uma terceira função, de promover uma vida sexual saudável. Se estes músculos estiverem fracos, ou seja, se o chão da nossa bacia estiver fraco, poderemos vir a ter uma, duas ou três disfunções, que já vamos falar um bocadinho mais sobre elas. Então, e agora pegando então nisso que tu me estás a dizer, há algum acontecimento de vida que pode despoltar então esse problema ao nível desses músculos, e quais são os motivos para isso acontecer? Uhum. Quando eu refiro que o chão da nossa bacia é fechado por músculos, significa que é um chão elástico, ou seja, eu explico muitas vezes comparando os ossos como se fosse uma parede. Imaginem a vossa casa, em que tem os ossos que são a parede, que é a nossa bacia. E depois o chão da vossa casa é revestido por um elástico. Como qualquer elástico, o que é que poderá acontecer? Com a força da gravidade, que é sempre de cima para baixo, com os esforços que nós fazemos no dia a dia, como espirrar, tossir, pegar em pesos, o trabalho, a nossa profissão, se exigir mais esforço, Uhum. alergias respiratórias, problemas de saúde que promovam muito espirro, muita tosse, podem fazer o quê? Fazem com que esta força seja superior e empurre o nosso elástico cada vez mais para baixo, fazendo com que ele fique mais abaulado, fique mais laxo e comece a ceder, provocando alguma fragilidade. Sim? Uhum.
Então isso agora faz-me lembrar um aspecto, por acaso eu tinha lido e pensei: "Oh meu Deus, eu sou uma pessoa de risco", e Uhum. maioritariamente os colegas, as colegas neste caso, que é quando nós estamos aflitinhas para ir à casa de banho e acabamos por ter a nossa bexiga cheia, isso também é um fator de risco. Ou seja, haver este tipo de situação permanentemente e por um tempo prolongado, isso também acaba por aumentar o risco de ficar o músculo mais laxo devido à pressão ou não? Hum, Vamos falar assim, vou explicar um bocadinho os tipos de disfunções que existem e a partir daí vou explicando porque nem todas têm a ver com a fraqueza do músculo, Ok. certo? Uhum. Algumas têm a ver com o nosso estado emocional também. Ok. Então, voltando um bocadinho atrás, logo ao início, quando eu estava a falar, o músculo do pavimento pélvico tem três funções específicas, não é? Conter urina, gás e fezes, suportar os órgãos pélvicos e Uhum. promover uma vida sexual saudável. Uhum. Quando ele está fraco, por exemplo, está com alguma fragilidade, nós podemos ter incontinência urinária, ou incontinência de gases, ou incontinência de fezes. E existem três tipos. Existe a incontinência de esforço, que é quando eu perco urina, gases ou fezes em situação de esforço, e aí sim está muito ligada à fraqueza do músculo do Do pavimento músculo. pélvico. Uhum. Existe a incontinência de urgência, que é quando eu tenho uma vontade súbita de urinar ou de evacuar e não aguento até à casa de banho e perco urina ou fezes a caminho da casa de banho, vou correr. E depois existe a incontinência mista, que é quando eu tenho a incontinência de esforço e a incontinência de urgência. Enquanto que a incontinência de esforço resolve-se mais facilmente porque depende muito da força do músculo, tomando consciência destes músculos, fortalecendo estes músculos e adotando estratégias específicas para prevenir os esforços e a sobrecarga neste músculo durante os esforços, nós conseguimos resolver a incontinência de esforço. A incontinência de urgência, eu costumo até comparar como uma porta, ou seja, imaginem que o nosso músculo do pavimento pélvico é uma porta, em que se ela não estiver fechada na altura certa, eu vou perder a urina, ou os gases ou as fezes. Então, Uhum. claro que uma porta mais forte, não é? Vai dar uma Certo. informação mais correta ao cérebro e vai ajudar Certo. também a acalmar a bexiga numa situação de urgência. No entanto, uma urgência urinária, uma incontinência de urgência, nós chamamos muitas vezes que é uma bexiga hiperativa, é uma Uhum. bexiga ansiosa. Habitualmente também a mulher está mais ansiosa. Eu dou um exemplo muito prático. Nós, quando vamos fazer uma apresentação e Uhum. dá-nos aquela vontade de ir à casa de banho não sei quantas vezes Certo. antes, é Uhum. sinal de ansiedade. Okay? Certo. Só que as mulheres que têm uma incontinência de urgência, o que acontece é que elas têm isto diariamente e começam a viver em função da bexiga. Enquanto que o que é suposto é a bexiga avisar-me: olha, eu quero ir despejar, eu quero ir urinar, e nós, tudo bem, pensamos: olha, agora não posso, não tenho aqui uma casa de banho, espera mais um bocado. Inconscientemente, nós damos esta informação à bexiga. Uma mulher com uma incontinência de urgência é ao contrário, é a bexiga que manda. A bexiga diz: eu quero ir urinar, e a mulher vai a correr para a casa de banho, larga tudo o que está a fazer. E isto já não é suposto acontecer. Por isso também temos de ajudar estas mulheres a controlarem a sua ansiedade e a reeducarem a bexiga, através de estratégias, de exercícios, que até podemos depois falar um bocadinho mais à frente. Então quer dizer que isso é uma situação que ocorre de repente ou o corpo vai dando informação de que isto está a acontecer, como que: "Olha, há um problema, é importante que trates dele". Estás a perceber? É uma coisa que acontece logo e a mulher não dá conta de quando é que começou ou vai denunciando aos poucos? Existem também as duas situações, ou seja, pode ser algo traumático, por exemplo, após um parto, um Uhum. músculo foi esticado ao seu máximo, tem uma fragilidade maior e a mulher fica com uma incontinência temporária. Ou então pode ser algo que se vai instalando gradualmente. Há, por exemplo, muitas mulheres que já acompanhei
que têm urgência urinária desde a adolescência, por exemplo. Ou seja, vão Uhum, frequentemente à casa de banho e, como acharam que isto era normal, foram mantendo. Com os anos a passar, para além de terem de ir a correr para a casa de banho, começaram a perder a caminho da casa de banho. Ou seja, foi-se instalando gradualmente. Ou aquelas mulheres que dizem, eu realmente quando fazia desporto perdia uma gotinha, ou quando me ria muito perdia uma gotinha, mas nunca liguei muito porque era só uma coisa de vez em quando. O corpo certo, vai dando os nossos sinais gradualmente e nós às vezes é que não estamos tão atentos porque não sabemos, simplesmente isso, não temos essa consciência. Isto devia de ser falado cada vez mais cedo e naturalmente, por exemplo, eu tenho 4 filhas, não é? Todas meninas, e já há coisas que eu vou ensinando a elas de uma forma, com uma linguagem adaptada a elas, mas, por claro, exemplo, dizer quando está aflita para fazer xixi, para apertar, não é? O músculo. E elas já sabem que é um músculo e vão percebendo que o músculo aperta, que a vagina aperta, que o pipi aperta. Não é algo, é algo que eu consigo controlar por mim e não algo que certo. só trabalha por ele. Pronto. E a tomar essa consciência vai ajudando a fortalecer e a estar mais atento a estes pequenos sinais e resolver o mais cedo possível. Portanto, nem sempre é só uma situação traumática, na sequência de um parto, portanto, numa mulher em idade fértil, adulta em idade fértil, isto então é um problema que pode iniciar mesmo na adolescência. É isso? Há então alguma predisponência para isto? Imagina, uma mãe que já tem alguma fraqueza a nível muscular do pavimento pélvico, pode ter uma filha já com essa predisponência ou não? Há algum estudo que te indique isso? Eu costumo dar o exemplo do elástico. O chão da bacia é feito de músculo, que é um elástico. E o que é importante é cada mulher conhecer como é que é o seu elástico. Ou seja, há mulheres que por si só são mais laxas, ou seja, Certo, têm os músculos mais elásticos, há outras mulheres que por si só são mais tensas, têm os músculos mais encolhidos. Eu costumo dar um exemplo que é, vou mostrar a minha mão, não sei se percebe, eu consigo fazer isto, não é? Com a mão. sim. Há pessoas que ficam aqui. Uhum. Certo? Ou seja, eu sou diferente de todos vocês. O que é importante é cada uma de nós saber como é que o nosso Conheço corpo o corpo. funciona. A Uhum. minha mãe não tem que ser assim. A minha mãe até pode ser assim. É muito individual, é muito de cada um. Claro que se a minha mãe tem incontinência, eu posso estar mais atenta à minha, não é? Certo, Pronto. Mas não, uma coisa não invalida a outra. É muito individual e cada mulher conhecer o seu corpo. Aliás, muitas das mulheres, quando fazem a recuperação destes músculos e a reeducação, essencialmente, dos músculos do pavimento pélvico, tomam uma consciência que dificilmente vão perder no futuro. Porque a ideia é nós integrarmos estes músculos como qualquer outro músculo do corpo que nós já temos consciência e que trabalhamos por hábito. Eu costumo dizer, quando vamos para um ginásio, podemos fortalecer os músculos todos do corpo, mas ainda são muito poucos aqueles que nos mandam sentar numa bola ou numa cadeira ou deitar e fazer exercícios do pavimento pélvico. Ou seja, trabalhamos as coxas, o rabo, os braços, os abdominais, mas ainda são poucos os que falam para contrair e trabalhar o pavimento pélvico durante essa atividade física. E é isto que uhum. nós devemos começar a mudar um bocadinho e a integrar mais para podermos mantê-los ativos para toda a vida. E aí as lesões, se surgirem, muito mais facilmente vou São recuperar. tratadas. Claro. Exato. Então, e considerando agora a questão hormonal, a Uhum. grávida, porque é porque as hormonas acabam por haver ali uma alteração hormonal, não é? Devido à gravidez, e depois o outro extremo que é a menopausa, que também Uhum. é outro momento da vida da mulher em que a nível hormonal existe ali uma grande diferença. Isso é por si só uma predisponência para a ocorrência de alterações a nível do pavimento pélvico, Uhum. ou achas que nem por isso? É, existem vários fatores de risco para aumentar, ou seja, que aumentam o risco de nós termos alguma disfunção do pavimento pélvico.
E existem os fatores hormonais, precisamente como disseste, na gravidez, em que os nossos músculos e ligamentos ficam mais laxos, mais Laxos. relaxados, para o próprio corpo se poder adaptar ao crescimento do bebê, do útero e tudo o que a gravidez implica, e depois a Uhum. passagem do bebê no canal vaginal para o parto. E na menopausa, no contrário, habitualmente ficamos mais rígidas e com mais secura vaginal também. E então, há esta alteração, claro que vai interferir no músculo e no pavimento pélvico e são chamadas as situações de risco, tal como a velhice também é outra situação de risco, que os nossos músculos ficam mais lentificados. Por isso, quando as pessoas idosas vão fazer aquelas classes que existem, que há muitos fisioterapeutas também a dar, de prevenção de quedas, é precisamente para dar mais consciência a estas pessoas, colocá-los a mexer e a mobilizarem-se, porque nós, à medida que vamos envelhecendo, também vamos perdendo reflexos, os nossos Certo. músculos vão ficando mais lentos. Por isso, gravidez, menopausa e o envelhecimento são fatores de risco fisiológicos, certo? Depois Certo. há os tais que eu já falei um pouco, que é a força da gravidade, os esforços que fazemos no dia a dia, a atividade física intensa, ou seja, que são o peso da gravidez, o excesso de peso, a obesidade, Uhum. o uso de cintas abdominais, são situações mais físicas e que podem realmente levar também a aumentar o risco das disfunções surgirem. Ahm, e estamos aqui a falar sobre exercitar os músculos, evitar que estas situações ocorram e diz-me então que exercícios, e eu sei o nome de um, mas não me perguntes o que é, porque é isso que eu vou-te perguntar a ti. Sim. Diz-me tu o que são os exercícios de Kegel, ou seja, o que é que as mulheres podem fazer, que tipo de exercícios podem fazer Uhum. para fortalecer esta musculatura. O exercício de Kegel são os exercícios mais conhecidos nesta área Uhum. e que são uma parte da consciência, ok? Mas é como se fosse um primeiro passo do fortalecimento, porque há várias formas de fortalecer, porque temos vários tipos de músculo, mas os de Kegel já é um bom início e já é uma grande ajuda para ajudar a recuperar estes músculos. São exercícios que nós conseguimos fazer e que nós conseguimos controlar. É como eu dizer, no fundo, dobra o cotovelo, não é? E nós sentimos o músculo a trabalhar. Certo. Agora dobra e estica. E os exercícios de Kegel são a mesma coisa que eu vou explicar agora e que nós sentimos onde são os músculos. Ou seja, quem nos está a assistir, se quiser experimentar, pode experimentar. E o que nós vamos fazer agora, vamos experimentar um exercício de Kegel, o mais simples. Vamos sentar direitas, ou seja, sobre os ossos que estão debaixo das nádegas. Certo. E os homens, se houver algum homem a assistir, também pode fazer, porque também tem pavimento pélvico. Exato, mas anatomicamente é tão diferente que para ele não suscita este tipo de problema, né? Pronto, Sim, mas também teríamos tem de ser nós. problemas, mas hoje estamos mais no foco feminino Da também, mulher, da mulher. sim. E então, estamos todas sentadas, eu Uhum. vou falar para mulheres agora, mas os homens também podem imitar, claro, e vamos imaginar que, e ver se consigo com a minha mão mostrar, assim, aqui à frente é como se fosse o osso púbico, a parte da frente da bacia. Aqui Sim. atrás é como se fosse o nosso cóccix e o nosso Uhum. sacro, está bem? De um Sim. lado e do outro temos os ossos das nádegas. E o que nós agora vamos fazer, vamos encolher a vagina e o ânus e relaxar. Como se quiséssemos aproximar o nosso clitóris do nosso ânus. Encolhemos o músculo e relaxamos. Para quem tem mais dificuldade, pode imaginar como se estivesse a urinar e quisesse interromper a urina e depois solta. Interromper a urina e depois solta. E aviso já que não se faz, está bem? Na interrupção da urina. É só a seco, está bem? Porque senão aumenta o risco de infecções. É só virtual mesmo. Então, encolhe e relaxa. Quem mesmo assim tem dificuldade em sentir, pode imaginar também como se fosse um gás, que um gás quisesse sair e nós não queremos que ele saia. Então, encolhemos o ânus e relaxamos. Encolhemos e relaxamos. A sensação, para nós sabermos se estamos a fazer certo ou errado,
A sensação é quando nós encolhemos, sentimos, parece que o músculo sobe um bocadinho. E quando nós relaxamos, parece que desce. Uhum. A imagem é como se fosse uma alforreca a nadar. Quando nós vemos uma Certo. alforreca a nadar, ela encolhe e relaxa. Ela encolhe e relaxa. E o ritmo pode ser este. São chamadas as contrações rápidas. Porquê? Porque duram 1 segundo e relaxa-se 1 segundo. E contrai 1 segundo e relaxa 1 segundo. Isto é um exemplo de um dos tipos de exercícios de Kegel. Por isso, o exercício de Kegel, no fundo, é fazer estes exercícios e depois nós temos várias formas de o fazer, vários tempos, consoante aquilo que nós queremos. E porquê que eu estou a falar para já da alforreca? Porque o primeiro passo de qualquer fortalecimento muscular é ter a certeza que estou a trabalhar e fortalecer o músculo certo. Já tive muitas senhoras que contraíam muito bem as nádegas, tá bem? Os glúteos, as pernas, a barriga, mas na vagina e no ânus não contraíam nada, tá bem? Por isso é muito importante nós sabermos que se estes músculos começam na sínfise púbica, passam pelo clitóris, uretra, vagina, ânus e terminam no cóccix. Se eles estão lá embaixo a fechar a nossa bacia, eu tenho de sentir o movimento, quando faço os exercícios de Kegel, lá embaixo também. A barriga está relaxada, as nádegas estão relaxadas, as pernas estão relaxadas e apenas sinto movimento lá embaixo, na vagina e no ânus. Sim? Vamos fazer Uhum. 3 vezes só, todas, que é para perceber se estão a sentir ou não. Se alguém não tiver com essa consciência, se quiser colocar o comentário que está a ser difícil, que não está a conseguir, diga, que eu, entretanto, vou dando depois mais dicas, está bem? Então vamos relaxar o corpo. Suspirem se quiserem. E agora vão encolher a vagina e o ânus e relaxam. Encolhe e relaxa. A respiração é normal. Encolha e relaxa. Ok? Muito bem. A Sim. consciência é muito, muito, muito importante. Há muitas mulheres que não têm consciência deste músculo. Está bem? Uhum. E eu vou esperar um bocadinho para ver se alguém diz que não consegue. Se não, Sim. depois no final falo mais um bocadinho. Sim, e enquanto isso, perguntar-te, que também pode ser agora uma das perguntas que está a surgir em várias pessoas, é: podemos ir fazendo isto ao longo do tempo, ao longo do dia, pronto? Obviamente que teremos que estar sentadas, ou isto pode ser feito, um exercício pode ser feito quando estamos de pé, por exemplo, para quem passa mais tempo em pé Sim. nas suas profissões. Sim, este, como qualquer fortalecimento muscular, para haver um fortalecimento, não vale a pena fazer 2 vezes ou 3 e daqui a uma hora volta a fazer mais 2 vezes ou 3. Uhum. Ou seja, tenho que fazer uma série com várias repetições. Por exemplo, este que eu falei, que é o da alforreca, o exercício, a contração rápida, devemos fazer no mínimo 10 vezes seguidas. Uhum. No máximo 20, para também o músculo não ficar cansado. E depois sim repetir várias vezes ao dia. E nas várias posições. É muito importante nós mudarmos a posição do exercício. Podemos fazer e devemos fazer deitadas, idealmente com as pernas afastadas. Eu costumo chamar a postura da rã, okay? Uhum. Com as plantas dos pés juntos e os joelhos afastados. Podemos fazer sentadas, como exemplificámos hoje, e podemos fazer em pé. Claro que deitado é mais fácil, porque a força da gravidade não está a empurrar o músculo para baixo. Sentada é um bocadinho mais difícil e em pé pode ser ainda mais difícil, porque a força da gravidade é superior e nós sentimos ainda menos o Claro, movimento. exato. Por isso, o que é muito importante agora no início, que ainda não realiza estes exercícios, é começar a fazer sempre com as pernas mais afastadas e, se quiser em pé, pode mesmo pousar as mãos sobre as nádegas para ter a certeza que as nádegas não contraem ao mesmo tempo que a vagina e que o ânus contraem. Tá bem? Ok. Mas sim, é muito importante variarmos, é muito importante repetirmos ao longo do dia e há situações como espirrar,
tossir, pegar num peso, num saco, no bebê, cada vez que nós aumentamos a pressão abdominal, cada vez que nós usamos o nosso abdominal, devemos antes contrair o pavimento pélvico. Porque a pressão de um espirro ou de uma tosse, e se vocês tossirem aí em casa um bocadinho, fizerem vocês sentem que há uma pressão para baixo, porque a força da Sim, gravidade empurra para baixo. Cada vez que aumentamos essa pressão abdominal, a força da gravidade vai empurrar o pavimento pélvico para baixo. E se ele está fraco, ele vai abaular. Então, devemos sempre encolher o músculo cada vez que tossimos, espirramos ou carregamos algum peso. Para quê? certo. Para ajudar a prevenir as perdas e para ajudar também a fortalecer o músculo. Porque estamos, com a ajuda do espirro e da tosse, da força deles, nós ao contrairmos estamos a fortalecer ainda mais o músculo. Por isso, tornar um hábito, tal como eu ponho a mão à frente da boca ou o cotovelo quando tuço, Certo. também contraio o pavimento pélvico quando tuço ou espirro. Muito bem. Acho que essas dicas são bastante importantes e para as pessoas que só nos começaram a acompanhar agora, que não estiveram no início, Uhum. ah, é importante que estes exercícios sejam feitos desde muito cedo, não é? Ainda na adolescência, começar a preparar as nossas filhas para esta questão, não é? Explica-me tu uma forma mais simples, talvez, de abordar este tema com elas, não é? Uma linguagem Sim, sim. mais simples. O que é importante é o quê? Eu já tive várias senhoras que aproveitaram, que foram fazer a sua reabilitação e falaram das filhas daquilo que estavam a fazer e depois Uhum. aproveitaram isso para também começar a falar sobre a vida sexual, não é? Ok, Mas no fundo é cada mulher sentir a melhor abordagem à filha, não é? Mas no fundo é começar a dar consciência de quando eles querem ir à casa de banho, quando elas estão com vontade de ir à casa de banho e não podem, dizer para encolher a vagina ou o pipi, depende da idade da criança ou claro. da menina. Mas começar a dar a consciência que o pipi é um músculo que dá para fortalecer, que devemos fortalecer, ou quando elas começam a fazer atividade física, porque há muitas mulheres que têm perdas de urina de esforço porque fazem atividade física intensa, Uhum. atletas de alta competição, muitas vezes basquete, handball, atletismo, porque há muito impacto frequentemente. E se a nossa filha ou a nossa sobrinha ou a nossa amiga faz esse tipo de atividade, começar a falar destes músculos e realmente mostrar imagens, explicar e dizer que é importante começarem a fortalecer, a fazer estes exercícios também, para irem fortalecendo ao longo da vida e não virem ter problemas. Uhum. O que eu tenho mais noção é que as pessoas falam muito com as filhas quando elas engravidam. Como é uma situação de maior risco, Certo. engravidam. Mas se for treinado Com mais ainda na adolescência, exatamente, esse risco diminui substancialmente nessa altura, não é? Ou sim, não? sim. Eu costumo até dar o exemplo que as pessoas conhecem mais. Uma fratura, por exemplo, da perna. Uma pessoa partiu a perna, tem de ficar com o gesso na perna durante Uhum. 2 meses, certo? Ou um mês. Uhum. Sim. O que é que acontece? O músculo da perna, quando tiram o gesso, está muito mais fraquinho, muito mais magrinho que o da outra perna. Não foi exercitado, claro. Não foi exercitado. E então, se essa pessoa que partiu a perna antes já fazia desporto, já tinha consciência como é que se contrai aquele músculo da perna, ele vai recuperar muito mais rápido, porque há essa memória no nosso cérebro. Agora, se ele nunca tentou pensar como é que se fortalece o músculo da perna, como é que se contrai, quando ele tirar o gesso, vai ter de começar esse processo de início, de consciencialização, de Uhum. perceber como é que se faz esse trabalho. E só a partir do momento que sabe contrair o músculo corretamente é que vai começar o fortalecimento. Por isso, as mulheres que têm consciência do pavimento pélvico mais cedo e começam a fortalecer mais cedo, mesmo tendo um filho, ou dois, ou três, se elas antes já faziam os exercícios, são músculos em que a probabilidade de recuperar é muito maior, muito mais rápida. Porquê? Uhum. Porque é algo que já está consciente, que já foi trabalhado e agora é só rever e fazer o fortalecimento.
Estas dicas são bastante importantes até para mim, enfermeira, nas consultas de planeamento familiar, abordar isto com as mulheres. Por acaso, estava aqui a pensar, porque não o faço e deveria, não é? De ser um motor de informação neste sentido. Olha, e yoga? O que é que tu achas? É importante para fortalecer esta musculatura? Qual é o papel que pode desempenhar aqui neste aspecto? Eu há pouco, quando falei dos exercícios de Kegel serem uma parte ou uma forma de fortalecer os músculos do pavimento pélvico, porque é Sim, uma forma que nós conscientemente conseguimos controlar, conseguimos contrair uhum, o músculo, sentir e relaxar e sentir. Há sim, outras formas mais indiretas também de fortalecer os músculos do nosso corpo. E isto para dizer o quê? Nós temos músculos, os nossos músculos posturais, ou seja, nós estamos sentadas direitas, ninguém está a cair sim, com o tronco. Sim, às uhum, vezes temos que estar mais relaxados sim, e o nosso tronco começa a escorregar. sim, Mas o que nos faz manter a postura, no fundo, uhum, são os nossos músculos e nós não estamos a pensar que eles estão a trabalhar, mas eles estão a trabalhar. E o pavimento pélvico é um músculo também postural. Ele também trabalha, por isso não uhum, tínhamos todos incontinência e órgãos descaídos e certo, problemas. O que acontece com o yoga, com o pilates, com outro tipo de trabalho postural? Claro que sim, é fundamental para o pavimento pélvico, porque é fundamental para os nossos músculos posturais em geral. A questão aqui é que, se nós tivermos consciência do pavimento pélvico, da contração, do trabalho destes músculos, se nós aprendermos a escutar estes músculos, a senti-los, quando estivermos a praticar yoga, quando estivermos a praticar pilates ou outro tipo de atividade postural, nós vamos conseguir ter consciência quando é que eles estão a trabalhar. E ou podemos até reforçar um bocadinho se sentirmos uma pressão abdominal maior. Podemos nos certo, proteger e colocá-los de uma forma mais eficaz durante o trabalho. Uma das coisas que eu faço com as minhas utentes muitas vezes é, depois de acabarem as sessões de reeducação e de reabilitação, sugiro sempre que, se possível, fazerem uma prática, lá está, postural, ou yoga, ou pilates, mas manterem alguma atividade postural, porque vai ajudar a manter estes músculos ativos também. uhum. E em que momento é que a mulher tem que perceber, que necessita de ajuda profissional e que profissional tu aconselhas a que seja o primeiro a ser contactado? A ajuda profissional é assim, hoje em dia, felizmente, apesar de ainda haver muitas mulheres que não têm consciência destes músculos e não têm consciência que as disfunções do pavimento pélvico podem ser recuperadas, felizmente também já temos muitos ginecologistas com esta consciência, não Uhum, é? E que, por exemplo, enviam as senhoras para a fisioterapia para ajudar a fortalecer estes músculos após um parto, tendo ou não tendo qualquer tipo de queixa. Por exemplo, há países em que é obrigatório, não é? Após o parto, já é natural serem logo encaminhados para a fisioterapia para fazer o fortalecimento e recuperação destes músculos, mesmo que não tenham queixas de incontinências ou de algum tipo de disfunção. Por isso, quando é que as mulheres devem procurar? Quando têm algum sintoma já, se já têm algum sintoma, alguma perda de urina, que foi aquilo que eu falei mais hoje, mas já vou sim, falar um bocadinho das outras também, ou que é um órgão descaído, uma disfunção sexual, ou seja, há uma queixa já, e sim, devem procurar ajuda, como um fisioterapeuta especializado na área da saúde da mulher, que trabalha especificamente com disfunções do pavimento pélvico, falar com o seu ginecologista ou com o seu médico de família, porque depois depende muito de quem é que ele tem na sua rede e exato. a quem é que essa pessoa consegue falar sobre isso. Porque também o que acontece é que já teve mulheres que há É, 10 anos tinham dores nas relações sexuais e nunca comentaram com o ginecologista. ainda há aí um bocadinho de tabu também, a dificuldade a abordar este tipo de temas, como é uma situação tão
delicada, não é? Que envolve muitas vezes esta perda de urina nem sempre não, nunca é agradável, a questão da disfunção sexual e realmente ainda há esse tabu, Sim, há é um esse tabu. facto. Por isso, no fundo, o que eu costumo dizer é: se o vosso corpo já está a dar um sinal, Uhum, então falem com quem vocês estejam mais à vontade e procurem essa ajuda. Podem procurar diretamente a fisioterapia, pois o fisioterapeuta, se encaminha para algum ginecologista ou para algum médico para ajudar também no diagnóstico, tá bem, se for necessário, para ter também algum apoio, ou muitas vezes o que eu faço é dar um empurrão para elas próprias falarem com a sua ginecologista e abordarem sim, esse tema, falarem muitas vezes também com os maridos, não é? E às vezes também já me aconteceu ser a amiga que falou, ou seja, eu desabafei com a engraçado. minha amiga e a minha amiga disse: Olha, vai ligar, por exemplo, à Arícia e a Arícia Uhum. orienta-te e ajuda-te a resolver A a resolver situação. o caso, sim, que E engraçado. depois, há muitas mulheres que já começam a procurar só para prevenção. Ou seja, e realmente, a prevenção não é fazer fisioterapia durante 6 meses, não é? Uhum, A prevenção, no fundo, estas mulheres que não têm queixas e procuram a fisioterapia específica desta área, o que elas querem, no fundo, é tomar esta consciência dos músculos, integrá-los no seu dia a dia e depois continuarem a fazer a sua vida e prevenir ainda mais os problemas. uhum. Gostava só de Diz-me. falar, Sim. pode ser agora ou um bocadinho mais à frente, um Sim, bocadinho é sobre agora. os prolapsos e as Sim. disfunções sexuais. Porque aquilo do pavimento pélvico que nós falamos muito e que, apesar de ainda ser muito tabu, continua-se a falar muito só de incontinências, que é aquilo que supostamente é mais frequente, mas o que é mais é falado, certo? Existem outras disfunções igualmente importantes e, e se calhar ainda mais desconfortáveis que a incontinência, depende também do grau de incontinência, que são os prolapsos pélvicos, ou seja, os órgãos pélvicos, como a bexiga, o útero e o intestino, descaírem, e as Uhum, disfunções sexuais. Em relação aos prolapsos, o que acontece é que tanto a bexiga como o útero, como o intestino, como a parede da vagina, pode descair. E estas mulheres, quais são os sintomas que elas têm? É como se elas tivessem um ovo, sentem como se tivessem um ovo dentro da vagina. Há um peso, há uma bola lá que não existia antes. uhum. E quando fazem um esforço, por exemplo, a evacuar, sentem que essa bola, às vezes, parece que sai da vagina ou vem muito cá para baixo, faz muita pressão. Quando se lavam, sentem essa bolinha. Quando vão ver num espelho, vem essa bola. E é uma mulher com um prolapso, com um órgão descaído. Aí sim a fisioterapia também ajuda bastante. Se forem situações mais graves, têm sempre que fazer uma cirurgia para reposicionar o órgão. Mas a fisioterapia antes e depois da cirurgia também é fundamental. Porquê? Porque se o meu chão Fortalece. não Uhum. fortalecer também, aquilo que levou a que o Exato, órgão descaísse, que foi a fraqueza do chão, da bacia, do músculo, exato. vai Volta ao parar e então o órgão volta a descair. Por isso é que algumas mulheres dizem que foram operadas há 5 ou 10 anos e voltam a ter o órgão descaído. Pois, se não souberam, se não fortaleceram o chão por baixo, claro que o órgão descai. Não é? uhum, A outra são as disfunções sexuais, que há vários tipos de disfunções sexuais, que as mais conhecidas são as dores nas relações sexuais, e há muitas mulheres que têm dores desde sempre, e quando começaram a sua vida, iniciaram a sua vida sexual é que perceberam que tinham dores, e algumas só passado uns anos é que percebem que não é normal. Porquê? Porque se eu não falo de uma incontinência, não vou partilhar com as minhas amigas que não consigo ter relações sexuais, claro, dói, não é? Nem com a claro. minha mãe, porque não me vou sentir à vontade para dizer isto à minha mãe. Pronto. E o que acontece é que às vezes vão arrastando durante anos porque pensam que é normal. E não, não é suposto nós termos dores nas relações sexuais. Sim? Por isso, se houver essas queixas, é procurar logo ajuda. Através do ginecologista, do fisioterapeuta especializado, é procurar essa ajuda, porque sim, a fisioterapia ajuda muito e a reabilitação destes músculos ajuda muito a normalizar a vida sexual. Outras alterações podem ser alterações de sensibilidade, que às vezes após o parto, devido à cicatriz, à episiotomia,
não é? Que algumas Sim. podem ter. Pode haver ali alterações de sensibilidade, de hipersensibilidade, ou seja, muito sensível, ou de hipossensibilidade, diminuição da Uhum. sensibilidade. E sim, também é suposto, e o ideal é nós normalizarmos estas sensibilidades. Existe também a Uhum. laxidão, que muitas sentem após o parto, ou seja, que o músculo parece que ficou mais largo Certo. e que algumas conseguem recuperar, outras mulheres não conseguem recuperar, porque lá está, também tem a ver com a qualidade do elástico, com o tamanho do bebê, com o tipo de parto. Uhum. E um dos sintomas da laxidão do canal vaginal é quando existem aqueles flatos vaginais que surgem com mais frequência, que são os peidinhos vaginais. Quando entrar no canal vaginal, não é suposto entrar, às vezes durante as relações sexuais acontece, mas há mulheres que ao sair do carro, o facto de afastarem as pernas entra ar, ou quando se baixam para apanhar qualquer coisa do chão e a bacia fica mais alta entra ar, ou em situações um bocadinho mais graves, entra água no canal vaginal. E são situações que não é suposto acontecer, por isso, isso vos acontece, procurem realmente ajuda para fazerem essa reabilitação e essa recuperação dos músculos. Muito bem. Arícia, não tivemos até ao momento nenhuma questão, portanto, eu acho que foste super esclarecedora. Para terminar, tu queres deixar alguma última mensagem para todas as mulheres que nos estão a ver, e para as enfermeiras e enfermeiros que nos possam estar a ver ou outros profissionais de saúde? Algum conselho que tu queiras dar? Sim. Um, os músculos do pavimento pélvico, em relação aos profissionais de saúde, é, no fundo, fazerem chegar a estas mulheres que se queixam, ou mesmo questionarem como é que é a sua saúde pélvica. Se há algum tipo de incontinência, se não há, como é que são a vida sexual, quando fazem quando recebem as pessoas, fazer este despiste para perceber se existe ou não essa queixa e aí sim dar algum conhecimento e alguma consciência de que há uma recuperação possível ou que é importante manter estes músculos ativos. E em relação às mulheres, há uma coisa que nós falamos muito que é a posição para evacuar. Ou seja, hoje em dia, com as modernices, criaram-se sanitas. Mas as sanitas são muito altas para a maioria de nós. E o que acontece é que a maior parte das pessoas evacua hoje em dia sentada, direito. E se nós formos Sim, ver um bocadinho atrás, aos primitivos, e há alguns anos atrás, quando a nossa casa de banho era só o buraquinho no chão, sim. A isso sim é a nossa posição posição correta para correta. nós evacuarmos e urinarmos. Está bem? E então, qual é, e porquê que isto é importante no pavimento pélvico? O que é que isto tem a ver? Uma das maiores dificuldades, uma dos maiores riscos do pavimento pélvico também são aquelas mulheres que têm obstipação, prisão de ventre. Uhum. Porque fazem muita força para evacuar. E então o que é que acontece? O pavimento pélvico é um elástico e todos os dias é sobrecarregado e fazem muita força. Porquê? Porque não é uma posição natural para eliminar. Então o que é que devemos fazer? Se temos uma sanita, eu costumo dar duas soluções. Ou retiram a sanita em casa e põem o buraquinho no chão outra vez, ou então arranjam uma altura, um degrau, Uhum. e põem debaixo dos pés. E cada vez que se sentarem na sanita, seja para urinar, para evacuar, colocam os pés em cima do degrau, os antebraços nas coxas, para simular uma posição de cócoras em cima da sanita. E depois é respirar. Respirar para quê? Para ajudar o intestino a relaxar e a expulsar e para o pavimento pélvico também relaxar, porque é uma posição que ajuda na abertura dos esfíncteres e ajuda na eliminação. E Uhum. isto é fundamental, fundamental para nós não sobrecarregarmos o nosso pavimento pélvico e para nós protegermos a nossa saúde pélvica. Está bem? Depois, aquilo que eu falei, cada vez que tossem, cada vez que espirram, cada vez que fazem um esforço, encolham a vagina e o ânus. Coloquem esse músculo ativo no vosso dia a dia. E se quiserem, no final de todas as micções, cada vez que vão à casa de banho, no final, depois de fazerem tudo o que têm a fazer, ainda sentadas na sanita, podem fazer 10 alforrecas para Uhum. irem trabalhando, para irem fortalecendo, está bem? Para tomarem consciência. Sim? Ok. E muito importante, cada vez que fizerem desporto e quiserem utilizar este músculo,
Sintam se estão a fazer no sítio certo mesmo, porque senão não vão conseguir fortalecer, está bem? E é frustrante. Uhum. Olha, Arícia, gostei imenso desta partilha, muito obrigada. Se calhar deixar-te aqui o desafio de criarmos um grupo de mulheres e fazermos uma sessão para treinar os exercícios do pavimento pélvico com várias alternativas de exercícios e deixava aqui este desafio. E agradecer-te muito a presença e a voz que estiveram a assistir, obviamente. Informar que este direto será publicado no nosso canal do YouTube, caso queiram divulgar ou voltar a ver. E para a semana teremos um novo direto, desta vez sobre o parto, e nele estará presente uma enfermeira, especialista em saúde materna e obstétrica, e a psicóloga que nos vem acompanhando neste percurso de diretos, que é a doutora Maria Jesus. Aguardo por vocês na próxima semana. Deixem, se quiserem, algum comentário, alguma coisa que depois, obviamente, e espero que sim, que a Arícia estará disponível para responder, ou então alguma sugestão. E desejo-vos então uma boa noite. Obrigada, Arícia, mais uma vez. Obrigada, Uh, Núria. Obrigada pelo convite. Obrigada por estarem aí. E sim, claro, vamos fazer esse. Aceito o desafio, porque isto para mim foi hoje dar uma consciência muito ao de cima. Praticando é muito mais fácil e muito melhor para vocês também perceberem melhor e integrarem as coisas. E claro que sim, estou disponível para também tirar dúvidas, qualquer dúvidas que vão colocando aí posteriormente, depois vou ajudando também a responder. Está bem? Obrigada uhum. pelo convite e até à Ora próxima. é essa. Adeus, até à próxima. Uma boa noite, um bom fim de semana. Até ao próximo sábado.